Alô, meu povo, muito bom dia. Terça-feira, hoje, 19 de junho, estamos começando aqui na Rádio Gazeta o nosso show de saúde. Eu bato um papo hoje com a doutora Lívia Marques, ela que é psicóloga organizacional e também clínica. Olha, quando falamos de alimentação, o assunto pode se estender por horas e horas, dias, sem se repetir. São muitos os cuidados e orientações que existem, mas também há alguns problemas e que precisam ser citados e alertados sobre. Hoje vamos falar sobre um deles, a ortorexia. Achou um nome estranho? Bom, é estranho realmente o nome. A gente vai saber mais um pouquinho sobre esse assunto. Eu converso então e a gente pede ajuda aqui à psicóloga doutora Lívia Marques. Doutora Lívia, bom dia. Bom dia. Então, falar sobre alimentação dá pano para manga, não é verdade? É verdade, doutora, é verdade. E aí, o que acontece, Falar sobre ortorexia é uma coisa muito nova. Nós já temos pesquisas científicas já divulgadas, que já foram publicadas, na verdade, sobre a ortorexia. Sim. O que é isso, doutora? É uma obsessão à qualidade dos alimentos. É uma obsessão por coisas saudáveis. Então, você se preocupa com aquelas coisas que a gente normalmente já se preocupa. Não ter muito açúcar, não ter muito sal. A gente se preocupa em não comprar alimentos que tenham agrotóxicos. Não é verdade? É verdade, verdade. É uma preocupação que é normal e acredito que grande parte da nossa população tem essa preocupação. Hoje nesse... Porque no caso das pessoas da ortorexia, é uma obsessão. Então, elas começam a tirar muitos alimentos, da sua alimentação, que podem até comprometer a sua vida, a sua saúde nutricional. Certo. Então assim, por essa obsessão, eu deixo de consumir certos alimentos e, claro, que esses outros alimentos também fazem parte da minha composição, vitamínica. É muito importante para o organismo que eu deixo de consumir, e isso acaba fazendo com que eu também tenha outros problemas de saúde. É por aí, né? É bem por aí. O que acontece, Hoje nós temos muito acesso a muitas informações. Sim. Por que eu estou botando aqui no plural? Pelo seguinte, a gente tem acesso a muitas informações, só que reeducação alimentar, uma alimentação mais saudável, a gente sempre precisa de um profissional que seja qualificado para poder estar fazendo com a gente um programa exclusivo para a gente. Cada indivíduo é um. Sim. Então, as pessoas conseguem esse tipo de informação em vários locais na internet, por exemplo, que a gente tem outros meios de comunicação também, e nem sempre a alimentação que o outro faz para ele vai dar pra gente. Verdade. Cada caso é um caso, é único, né? Sim, cada caso é um caso. Então a gente precisa ter muita noção do que a gente está fazendo. A gente precisa procurar pessoas que sejam qualificadas e pensar o seguinte: cada um é um. Porque o que acontece? Essa pessoa vai tirando vários alimentos da alimentação dela que são importantes para uma nutrição saudável. E aí pode gerar alguma carência nutricional para o nosso organismo. Verdade, verdade. Deixa eu perguntar, doutora Lívia, a pessoa que tem ortorexia, ela tem algum sintoma da doença ou isso é só uma questão psicológica? Não, então, o que acontece? Como eu disse aqui para você, como acontece esse fato de carência nutricional, a gente pode ter alguns sintomas físicos, mas também tem sintomas psicológicos também, E esses sintomas psicológicos, eles podem ser isolamento social. Por que isolamento social, Lívia? Porque essa pessoa, ela tem um jantar com os amigos. Ok. Vou dar um exemplo, tá bom? E aí, nesse jantar vai ter várias comidas, só que a pessoa que tem ortorexia, ela tem uma obsessão pela qualidade dos alimentos, em preparar aqueles alimentos de forma totalmente saudável, com o processo todo dela, e quando ela percebe que não foi ela que fez,
que ela não sabe a procedência daquele alimento, Sim. que ela, nada disso, mesmo sendo feito por pessoas que estão no convívio dela diariamente, ela não consome. Ou Tem seja, todo um ritual para isso. Entendi. E ela começa a ter perdas. Ou seja, ela passa a ser aquela chatinha da galera ou a persona non grata? Nem ser a chatinha da galera, porque essa pessoa que tem a ortorexia, quando a gente fala de ortorexia, de algum transtorno, de alguma coisa assim, a gente fala em sofrimento. Sim, doutor, Né? sim. Então, essa pessoa, ela sofre Ela quando ela entendi. deixa de estar com os amigos. Tem um sofrimento aí que no início eles nem percebem. E em alguns desses casos da ortorexia, são pessoas que vêm da bulimia e da anorexia. Ok. Né, que dão uma baixada na questão da bulimia e da anorexia. No quadro, né, dá uma amenizada, dá uma estabilizada, a verdade é essa palavra, estabilizada da anorexia e da bulimia, e ela pode ter uma ortorexia. Então, são pessoas que já têm um histórico de sofrimento psicológico, porque elas se afastam, elas se escondem, elas têm os amigos que elas amam muito, mas às vezes não querem ir por poder cometer algum pecado, entre aspas, Eu entendo. da gula e comer alguma coisa. Então é muito complicado. Eu imagino que ela fica se punindo, fica se culpando por ser dessa forma e não conseguir agradar os amigos. Foi nesse sentido que eu falei o chatinha, porque os amigos podem, depois de algum tempo, com essas colocações da pessoa, ela pode se tornar a chatinha na concepção dos amigos. Né? Deixar de lado, verdade, exatamente. Né? Não vou convidar mais porque ela nunca come a nossa comida, ela sempre quer as coisas dela do jeito dela, ela nunca participa, né? Então é mais ou menos por aí. E às vezes não pergunta para essa pessoa que tem ortorexia o que está acontecendo. Exatamente, o ser humano tem essa mania de julgar o outro sem saber o que está acontecendo, né, doutor? Sem saber, né? Sem ser empático. Então, assim, a ortorexia é essa obsessão mesmo pela qualidade dos alimentos, pela comida saudável o tempo inteiro. Sim. De você ficar fiscalizando isso e de você ter todo um ritual para que você faça isso. Ela está muito... Algumas pessoas estudam a relação dela com os transtornos obsessivos e outros com os transtornos alimentares, né? Então, isso está sendo estudado até para ser colocado dentro do DSM, que é um manual, né, que a gente tem com os códigos de cada transtorno, na verdade, cada doença, mas está sendo estudado, mas já hoje tem tratamento para isso. Ok. A senhora falou de problemas psicológicos e pode também acarretar aí uma ansiedade, uma depressão? Tudo tem correlação, né, doutor? Pode. Pode, né? Pode gerar uma ansiedade. Esse fato de você se isolar, ou então, quando eu vou numa festa dos meus amigos, eu não posso deixar de ir, né? Eu vou lá e eu carrego um monte de comida que eu própria fiz, né? E quando uma pessoa passa para me oferecer, por exemplo, uma água, eu não bebo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque gera ansiedade sim. Ai, será que vão me julgar quando eu chegar lá e eu vou levar a minha comida? Certo. Será que vão me achar chata por conta de eu ser desse jeito? Aí eu não vou ir nesse lugar não, porque as pessoas não me querem lá, porque fazem vários julgamentos de mim. É verdade. E esse isolamento, essa ansiedade, essa irritabilidade, que a pessoa também não ficando irritada, pode gerar outras situações. Claro, a senhora disse que também tem tratamento nesse caso aí. Eu faço duas perguntas. A porcentagem de pessoas que sofrem de ortorexia é grande no nosso país? E qual o tratamento disso, doutora? A priori, as pessoas que têm a ortorexia, elas não percebem que tem algum tipo de problema com elas. Normalmente, quem percebe esse tipo de problema são os pais, os amigos, e aí salientam, insistem e falam, olha, tá precisando de um acompanhamento, né? Então a incidência hoje de procura e observação de que isso existe, ela não é grande, ela é baixa. Sim.
E o tratamento, né, que você me perguntou Ok, no caso. ok. O tratamento é tratamento psicológico, porque você vai ter que saber tratar, você vai ter que saber lidar com os aspectos emocionais, fazer uma psicoeducação desses aspectos emocionais, na verdade. E você também vai precisar procurar um nutricionista ou um nutrólogo. Mas você precisa de ajuda para você acertar a sua alimentação e acertar o seu pensamento, a sua cabecinha. Ok. Isso tudo a gente consegue estabilizar. Para a gente encerrar, doutora Lívia, é possível ter uma boa relação com alimentação e nutrição sem passar dos limites? Sim, é possível, claro que é. Porque a gente precisa pensar no equilíbrio. O equilíbrio é a palavra de ordem. Então, se a gente conseguir um equilíbrio, a gente consegue ter uma boa alimentação, a gente consegue ter prazer, a gente consegue um monte de coisa. E ter uma saúde legal. Claro, a senhora está dizendo para a gente que a preocupação com a alimentação e com a nutrição é sempre muito importante, mas isso não pode ser de forma nenhuma obsessiva, é por aí, né? Não pode ser obsessiva, não pode ser excessiva, não pode causar perdas no dia a dia dessa pessoa. Quando eu falo perdas, aí a gente deve começar a se preocupar. Maravilha, olha, ortorexia foi o tema de hoje no nosso show de saúde. Eu quero agradecer aqui a doutora Lívia Marques, ela que é psicóloga organizacional e clínica, que tirou um tempinho da sua agenda hoje para nos atender com muito carinho aqui na Rádio Gazeta. O nosso muito obrigado, doutora Lívia, por trazer esses ensinamentos para a gente hoje, nessa manhã aqui na Rádio Gazeta. Nada, que isso, contém sempre comigo e é um prazer, tá bom? O prazer vai ser sempre nosso, vamos abusar sempre que possível, doutora. Tamo junto, então. Obrigado, bom dia, linda. Bom dia.